Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 1 e no verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 1 e o verso 1 em diante. E esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisliel, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo e outros judeus. Então pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro na Babilônia. E eles me contaram o que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e estava passando por grande dificuldade. E contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto o desprezavam e disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, me sentei e chorei, e durante alguns dias fiquei chorando e não comi, e fiz a Deus esta oração. Glória a Deus. Somente aqui, meus irmãos. Queridos, quando Deus chama alguém para um grande projeto, Deus não vai nunca te chamar para um grande projeto de reconstrução sem antes você descer até aonde? Nos pés do Senhor. Você vai ver que quando Neemias ouviu que a tragédia em Jerusalém é grande e que a miséria padecia a necessidade não só física, mas espiritual do povo de Deus, a única coisa que ele fez não foi chorar no pé do rei Artaxerxes, mas ele foi chorar nos pés de quem poderia lhe dar a instrução e a orientação daquilo que o Senhor naquele momento tinha colocado no coração dele. Aí quando eu vejo e olho para a palavra de Deus, eu vejo que a compaixão, sabe o que é que significa compaixão? É você entrar dentro da dor do teu irmão, é você colocar o ombro e sentir a dor do coração e a necessidade do teu irmão. Quando nós vamos olhar para o livro de Neemias, nós vamos ver que primeiro, para que ele pudesse colocar o projeto de Deus em andamento, ele primeiro desceu nos pés do construtor, daquele que podia lhe dar as armas para vencer as batalhas e também construir aquilo que Deus colocou no coração. Veja que quando nós vamos para o livro de Neemias, nós vamos entender que a grandeza de Deus só podia ser manifestada quando ele buscasse a direção de quem, irmão? De Deus. Quando diz que ele entrou no seu quarto e foi chorar nos pés do Senhor, ele passou alguns dias, e quando nós vamos estudar esses dias, foi 4 meses ele buscando. Ele não se precipitou com suas forças e capacidade de buscar por ele mesmo construir os muros de Jerusalém, reconstruir a porta. Por quê? Porque o muro naquele tempo era um motivo de ser construído, porque o único objetivo: defender contra os inimigos que viessem do lado de fora. Na vida espiritual, você não vê se tentado do lado de fora se você antes não se encher dentro. Porque a presença de Deus, ela tem que estar dentro de quem vai batalhar. Porque se você colocar Deus do lado de fora e querer vencer a batalha espiritual sozinho, você nunca vai conseguir. Entenda uma coisa nesta noite: Deus te levantou
dizer uma coisa nessa noite: nunca entre numa batalha sem os teus olhos espirituais estar abertos, porque o inimigo ele não brinca de quem ele veio, porque ele veio para matar e roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. Eita glória! Aí, quando Neemias chegou, ele observou a situação. Irmão, uma coisa é você enfrentar uma batalha com quem está animado, mas Neemias, quando chegou lá, o povo estava desanimado, sem esperança. Uma coisa é você trabalhar com alguém que está junto com você, mas uma coisa é Deus te levantar e você olhar e dizer: meu Deus, Senhor, o que você me deu para trabalhar comigo? Estou desanimado, como é que eu vou vencer? Ei, mas Jesus te dizer uma coisa: você está em pé não é por acaso, porque quem está caído vai olhar para você e vai se espelhar, que se você está de pé, ele também pode estar de pé. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, você não está aqui nesta campanha de oração por acaso. Eu não saí da minha casa para trazer uma mensagem de conforto, mas uma mensagem de confronto para te despertar para a luta espiritual, porque Jesus disse que viria tempos de aflição e angústia, mas ele disse também que estaria conosco até a consumação do século. Eita glória, aleluia. A primeira coisa que Neemias fez foi olhar e observar ali ao redor. Olha uma coisa, a primeira coisa que o inimigo fez: derrubou a muralha e queimou as portas com fogo. Por quê? Porque o inimigo sabe que ele não precisa de muito, somente uma pequena brecha para ele entrar e destruir toda a tua casa. Sabe o que eu acho interessante, pastora? É que Jesus, que Deus não colocou materiais novos, ele deu madeira, deu, mas os muros foram levantados com o quê? Com o que estava queimado. Aparentemente, ao olhar humano, o que você tem na mão, você não vai construir nada, mas olhar espiritual, você diz: pode estar queimado, destruído, desfalecido, mas o meu Deus vai levantar a proteção da minha casa e de toda a minha família. Por quê? Porque Deus te chamou para ser um líder espiritual da tua casa, para que aqueles que olhem para você vejam que você tem a confiança não no homem, na tua capacidade intelectual, mas na força e na graça de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Neemias, a ótica humana jamais ele construiria uma cidade, ou seja, uma muralha, em 52 dias. Mas o poder de Deus é que faz a diferença. Quando um homem ou uma mulher, ele coloca e deposita a sua confiança em Deus, Deus entra em ação. Porque quando o justo se cala, Deus vai e entra em ação. Nós temos que entender, irmão, que a igreja de Cristo nesse tempo está sendo provada, tanto dentro como fora. Mas por que, irmão? Porque Jesus disse que nós passaremos tudo por amor ao nome dele, mas ele também nos dá a garantia de que se nós permanecemos confiantes em oração, a oração é o segredo de toda vitória e toda conquista daquilo que você não viu. Porque lá em Hebreus capítulo 11 verso 1, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador. Hebreus capítulo 13 verso 8, ele disse: Jesus é o